A janela de transferência segue aberta e tem vários nomes que estão livres, né, no mercado que poderiam chegar sem custos para o Ceará. Alguns mais caros, como por exemplo no caso do William, que seria uma alternativa chamativa e tudo mais, que estava por último no Fulham nessa atual temporada. Outro, um brasileiro não muito conhecido aqui, porque tem muito tempo que está fora, né? O Lincoln, um jogador também que estava por último no Hull City, teve uma boa passagem no Bragantino no ano passado. Será que seria a solução, né, dos problemas para dois setores bem específicos no Ceará, que seria um meia de criação e um ponta? Então vou listar aqui alguns jogadores, outros mais viáveis, outros nem tantos, que eu acho que podem ter boas alternativas aqui. Pode deixar a sua opinião, inclusive aqui embaixo no espaço para comentários. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube, que é de 22 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta aí com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, vamos falar aqui da primeira opção, que seria do zagueiro barra volante, o Jailson, 29 anos de idade, que por incrível que pareça estava lá no Celta de Vigo, né, do futebol espanhol, mesmo não tendo um bom desempenho aqui no Brasil pelo Palmeiras, né? Então ele foi um reserva por lá em 2023, 2024, até esqueci, né? Acho que tinha um treinador que estava no Internacional e passou, depois foi lá para o Celta de Vigo, enfim, convocou ele para lá, depois de ter ficado livre no mercado dessa saída dele para o Palmeiras, né? Que tinha um custo bem alto de salário e foi até uma economia. Então o Jailson está livre no mercado, 29 anos de idade, zagueiro, e pode jogar também como um volante. Então essas duas funções dele surgiu muito bem na base do Grêmio, da Chapecoense. Enfim, no Grêmio foi um grande destaque da conquista da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017. Foi titular absoluto e vendido por quase 5 milhões de euros para o Fenerbahçe, lá da Turquia. Jogou 2 anos por lá, desempenho até que ok, não foi ruim. Foi vendido depois por 4 milhões e meio para um clube lá da China. Teve a Covid e tal, problemas financeiros. Ele só jogou 6 jogos por lá e foi para o Palmeiras, somando 46 partidas em 2 anos, né? Até pensava que ele tinha jogado menos pelo Palmeiras, mas, por exemplo, 2023 aqui, ó, você vê que na reta final do ano, quase que ele não entrava. Inclusive, foram 8 partidas no Brasileirão daquele ano, mas ainda acho que ele possa se recuperar. E é uma alternativa para dois setores, né? Zagueiro e volante, jogador destro, 1,87 m de altura. Vamos falar de mais um aqui, né, que eu tinha comentado, que é o Lincoln, que é um meio-campista, surgiu também na base do Grêmio e tudo mais. Em 2015, né, ele fez o primeiro gol dele como profissional e foi o jogador mais jovem da história até hoje, né, da Copa do Brasil, a marcar. Ele e o Vitor Roque, eu lembro que era próximo, o Estevão e o Neymar, uma lista ali dos top 6, eles vão estar. Pra você ter ideia, ele tem 26 anos hoje e marcou o primeiro gol na Copa do Brasil em 2015, né? Aí você pensa, meu Deus, o cara tinha acabado de fazer 16 anos de idade. Mas apesar disso, não foi muito bem na passagem pelo Grêmio, somou no total 5 gols, foi isso, 5 gols e mais 3 assistências, foi emprestado para o futebol turco e se destacou mesmo pelo Santa Clara do futebol português, né? Por lá, a temporada última dele, 2021-22, foram de 44 jogos, 7 gols e 8 assistências. Foi comprado pelo Fenerbahçe, também da Turquia, parece, né? Ele e o Jailson, nem foi combinado isso aqui. Mas aí ele foi para lá por quase 3 milhões e meio de euros, né? Não foi muito bem em 2022-23, temporada inteira de 2024 ficou emprestado ao Red Bull Bragantino, onde não foi um desempenho ruim. Se a gente for analisar, por exemplo, você pega os números dele aqui, 49 jogos, 5 gols e 4 assistências, e aí foi emprestado para o Hull City da Inglaterra, né? Do nada ele foi lá para a Inglaterra, segunda divisão do futebol inglês, só 11 jogos e uma assistência. Certamente o Fenerbahçe não teve interesse, né, de emprestar ele por mais um ano para ele ficar aqui no Brasil e não ser comprado pelo Bragantino. Na Inglaterra, muito mais como um ponta, tá? Então, ponta esquerda, ponta direita. No Bragantino, no ano passado, um meia que caía pelos lados também. Na Série A, foram 28 jogos, 19 como titular, 3 gols e mais 2 assistências. Desempenho razoável, né? Foi uma passagem memorável, mas até essa passagem dele pelo Bragantino no ano passado me dá mais confiança para sugerir, né, uma opção de contratação, porque ele, antes disso, ele não teve uma boa passagem aqui no Brasil, apenas no futebol português e em alguns momentos também no futebol turco. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Valeria a pena, né, ir atrás desse jogador, ou você acha que não? Já o Lincoln, né, não Jailson não, o Lincoln, que tem apenas 26 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar de mais um também para essa posição, que é o Daniel Bessa, jogador que tem 32 anos, estava por último lá numa equipe dos Emirados, onde está por lá há 3 anos, terminou o seu contrato e tem proposta para ficar
em algumas outras equipes, né? A última temporada dele foram de 27 jogos, 5 gols e mais 5 assistências. Tá aqui, ó, um meia muito mais central, cai pelos lados também. Nessa última temporada foi titular absoluto, então deve ter propostas para ficar por lá. O melhor ano dele foi na temporada anterior, 14 gols e mais 8 assistências. E um jogador que sempre jogou mais fora do Brasil, né? Surge na base do Curitiba, do Atlético Paranaense, mas passa muito tempo fora, Inter de Milão, fez poucos jogos como profissional, passa no futebol português e holandês, jogou também muito tempo no Hellas Verona e no Genoa da Itália. Chegou no Goiás em 2020, que aí foi um período que ele jogou mais de meia mesmo, né? Tanto na primeira temporada com o Hellas Verona e depois pelo Goiás em 2020, teve um desempenho até que bem. A torcida do Goiás até que gostou da passagem dele, que foi titular, né? 23 jogos, 5 gols e 1 assistência. Na Série A, 2 gols em 13 jogos. Na toa que logo depois ele volta, né, para o futebol italiano e vai lá para os Emirados Árabes, né, melhor dizendo. Enfim, acho que seria uma boa alternativa a um meio-campista que brigaria pela posição para ser um titular. Tá aqui o desempenho dele no último ano, a única passagem dele naquela Série A na pandemia, 13 jogos, todos como titular, 2 gols e 1 assistência. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre o Daniel Bessa, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador que tem dupla nacionalidade, né? Apesar de ter feito apenas um ano aqui no profissional no Brasil, revelado na base do Curitiba e também do Atlético Paranaense. Mais um é no caso do atacante brasileiro William, que tem aí o fim de contrato dele com o Fulham nessa última temporada, entre idas e vindas, né? Porque ele volta aqui para o Brasil, e é até um dos motivos que eu não sei se ele voltaria para o país, porque foi ameaçado lá pelo Corinthians quando ele volta, realmente não foi bem, né? 45 jogos, só 1 gol e 6 assistências, vai lá para o Fulham, onde viveu bons momentos sim, por exemplo, em média 5 gols e 5 assistências por temporada, uma média interessante. Um jogador que já tinha 35, 36 anos de idade, foi uma boa. Aí na temporada anterior, atual, né, melhor dizendo, foi para o Olympiacos, 11 jogos só e 1 assistência, não estava bem por lá, e aí o que aconteceu? O Fulham mais uma vez contratou ele para a reta final da Premier League, né? Então chegou ali basicamente de fevereiro até o mês de maio, junho, quando terminou a temporada europeia. Então foi idas e vindas, né? Porque quando ele sai do Corinthians, o Fulham aposta nele, mas assim, no último momento foi lá e contratou o jogador brasileiro. Aí depois da primeira temporada não ia ficar com ele, foi lá nos últimos momentos, já tinha fechado a janela, como ele estava livre, renovou e continuou por mais uma temporada. E aí, mais uma volta dele agora, acho que definitiva, né? Porque ele não conseguiu jogar com muita frequência nessa última passagem de apenas 12 jogos, mas de qualquer forma ainda acho que é um bom jogador. Aqui no Brasil eu vejo que, como ele voltou para o Corinthians, tinha uma grande pressão. O Corinthians sempre está em crise, né? Seja positivo ou negativo, 2 derrotas ali já parece que vai acabar o mundo, né? E aí, voltando depois de anos, né, para o clube que ele é revelado, acho que ele ficou com essa pressão também e não conseguiu entregar absolutamente nada, né? No Corinthians foi um desempenho muito ruim, mas eu vejo ainda que ele teria mercado aqui no Brasil. 37 anos, ele tem uma boa forma física, né? Olha, eu não ficaria surpreso se ele voltasse. Sempre achei ele um bom jogador, né? Teve ótimos momentos no Chelsea, uma curta passagem também no Arsenal, principalmente lá no Shakhtar Donetsk, né? Lá da Ucrânia, onde ele ficou por mais do que 5 temporadas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o atacante brasileiro, que já tem mais de 70 jogos, né? Pela seleção brasileira. Última convocação, apesar disso, foi ainda em 2021 com o Tite. E para terminar, outro nome também que eu não sei se voltaria para o Brasil é do Rafinha Alcântara, né? Jogador que está livre no mercado. Até vou ver aqui o último jogo que ele fez como profissional mesmo, para a gente ter uma noção. Ficou no banco em alguns amistosos aqui dessa última temporada. Os últimos jogos foram ainda em meados de maio do ano passado, ou seja, não sei o que aconteceu, se uma lesão ou algo assim, mas ele está livre no mercado depois de 3 anos basicamente no Qatar, que deve ter ganhado bastante dinheiro, né? Não que não tenha ganhado antes, porque ele fez toda a base no Barcelona, ficou um contrato de quase 10 anos com o Barcelona e mais 5 com o PSG, então mais 3 lá na Arábia, não deve estar mal nesse sentido, né? Então não sei se ele teria interesse de voltar, porque já teve especulação dele para voltar, por exemplo, o Flamengo, quando estava numa fase melhor, né? Ele fisicamente, 2022, 2023, quando ele estava com 29, 28 anos, não voltou. E agora, já com 32 anos, não sei se seria aquela opção, né, para o Flamengo ou algo assim. O que aí alguns outros clubes podem acabar tendo interesse na sua contratação. Ele que é filho do Mazinho, né, irmão também do Thiago Alcântara, que ficou uma situação parecida também. Ele demorou demais a voltar para o Brasil, vinha de uma boa fase no Liverpool, né, que eu acho que na época ele chegou com grande expectativa,
não voltou para o Brasil porque teve muitas lesões também, ou seja, não deu nem tempo, né? E eles têm idades parecidas. O Thiago aposentou com 32 anos, o Rafinha já tem 32. Óbvio que um foi por questão física, mas o Rafinha não joga mais de um ano, né? Então eu não ficaria surpreso não se do nada ele aposentasse, sinceramente, apesar de que eu ainda vejo muito futebol no Rafinha. Vale lembrar também que o Grupo City, né, com o Bahia, teve interesse já de contratar ele assim que formou a SAF, em 2022, 2023. Tinha essa especulação de que poderia ser o reforço de peso para a volta à Série A. Não foi o que aconteceu e pode deixar sua opinião aqui embaixo. Apesar disso, a última passagem no Qatar foi boa, né? Somando no total exatas 40 partidas, 9 gols e 10 assistências. Números interessantes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo e outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!